Mas eu trouxe aqui para a nossa reflexão o capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, faz uma análise muito interessante da nossa relação com o fenômeno. Emmanuel começa o texto dizendo assim: muitos dizem eu creio ao assistir um fenômeno, mas poucos se declaram eu estou transformado. Eu achei muito interessante esse jogo de ideias de Emmanuel, ele é muito habilidoso para criar essas imagens, essas construções que nos levam à reflexão, para dizer que o fenômeno por si só nunca foi capaz de convencer as pessoas. O fenômeno, embora pesquisado largamente, na maioria das vezes, não fazia com que essas pessoas se tornassem espíritas. O próprio médium Daniel Douglas Home, até o final da vida, ele se declarava católico, ele não era espírita. E produzia esses fenômenos excepcionais. Assim como outros médios de que se serviu Allan Kardec, muitos desapareceram, casaram daquelas médias, as filhas do casal Baudin, Ruth-Céline Jeffé, que também não é, teve um momento muito importante junto com Kardec, depois elas se isolaram. Realmente foi um momento da vida delas que a espiritualidade superior amparou. Mas cada um passou a ter uma dificuldade, um problema, não há registro histórico disso. Mas fato é que aquelas pessoas que se preocupam só com o fenômeno para convencer a outra, muitas vezes não conseguem. Mediunidade, ela serve para uma divulgação do fenômeno espiritual? Sim. Mediunidade chama o fenômeno, né, produzido através da mediunidade, ela chama atenção. Mas o que desperta a pessoa, e esse é um pensamento que Emmanuel coloca, que é o próprio pensamento do codificador, o que transforma a pessoa é a razão. É a razão que construída a partir do estudo. É o sentimento lógico. Por isso que no Espiritismo nós temos a chamada fé raciocinada. Não é a fé por apenas acreditar na ocorrência do fenômeno. Porque senão a gente ainda estaria só fazendo pesquisa. E os espíritos já não estão endossando tanto assim mais essas pesquisas. Aliás, Kardec, pouco depois da publicação de O Livro dos Médiuns, numa das viagens que ele fez de divulgação pelo interior da França, ele visitou várias cidades, fez vários discursos. Num desse discurso, ele disse que já naquela época, logo depois da publicação de O Livro dos Médiuns, já não se encontravam com tanta facilidade médiuns de efeito físico. E realmente, de lá para cá, a gente foi vendo esse tipo de mediunidade para fenômeno ostensivo muito pouco utilizado. Teve uma época aqui no Brasil, que até Chico Xavier também serviu de médium para manifestações físicas, mas chegou um dia que Emmanuel disse, olha, o compromisso de Chico é com a literatura. Estão suspensas as reuniões de materialização. Parece que aquela ordem ressoou país afora, porque as reuniões foram, de lá para cá, diminuindo. Nós tivemos Ana Prado, Peixotinho, médios de excepcional capacidade de produção de fenômenos de materialização, mas foi um tempo também, você contava nos dedos. A época de Kardec, ou antes dele começar a codificação, como nós vimos o fenômeno das mesas girantes, então tinha médium de efeito físico para todo canto. Kardec foi observando que isso foi ficando mais raro, foram diminuindo. Por quê? Porque a preocupação dos espíritos já não era mais com chamar a atenção, não era apenas fazer com que o indivíduo acreditasse no fenômeno. Os espíritos já queriam que, a partir do fenômeno estudado e pesquisado, as pessoas se transformassem. Por isso é que Emmanuel diz, muitos dizem eu creio. Isso a gente vê até hoje. Muitas pessoas vão no centro espírita para tomar um passe, acreditam no passe, acreditam na água fluidificada, acreditam no socorro que está sendo prestado a ele nas reuniões mediúnicas, não é, para orientação, muitas vezes, de espíritos perturbados ou perturbadores que estejam influenciando a pessoa. As pessoas acreditam e vão. Mas, se nós não instituirmos nas casas espíritas o estudo sério do espiritismo, essas pessoas se vão. Elas ficam só no eu creio e não chegam na fase do eu transformado. Ou seja, a transformação moral.